A segunda temporada de Round 6 nos leva de forma indireta, é bom que se diga, a refletir sobre como nosso país parece viver um Round 6 a céu aberto, o nosso próprio Round 6. Pessoas endividadas buscam saídas fáceis, mergulham cada vez mais na realidade das apostas, que por sua vez se proliferam mais rapidamente. Assim como no seriado, tornam-se jogadores, peões, pequenas engrenagens que fazem o dinheiro de um sistema muito maior girar e de pessoas muito mais poderosas também girar. Nos episódios iniciais da segunda temporada, tem um momento que eu acho assim espetacular a ideia do autor. Um personagem, aquele que convida os jogadores ali pro evento, oferece um bilhete da sorte ou um pão. A pessoa pode escolher um ou outro. A maioria das pessoas ali no seriado, vivendo em situação de rua, escolhe o bilhete. Na nossa realidade, a situação é parecida, talvez até pior, porque as pessoas aceitam o pão, mas não comem o pão. É isso mesmo, as pessoas aceitam sim, né? Recebem o dinheiro dos financiamentos sociais, né, digamos assim, da assistência social, e ultimamente estão jogando cada vez mais nos sites de apostas com eles. Então o que poderia ser um alívio imediato, ou seja, comida, acaba se transformando em uma bola de neve que aprisiona cada vez mais esses jogadores. E assim essas pessoas ficam presas em um ciclo sem saída, semelhante às escadas do Round 6, que levam os jogadores para mais uma rodada, para mais um dia de sobrevivência e para mais uma vez a lógica do matar ou morrer. Eu vou continuar traçando alguns paralelos entre essa nova temporada de Round 6 e a nossa realidade das casas de aposta, mas antes, um aviso importante, tá? Não se trata de afirmar que o autor quis abordar especificamente o Brasil, por isso que eu digo que é uma análise indireta de Round 6. A proposta é que é como o observador, no caso eu, pode refletir a partir do que o autor propõe para outras realidades, a partir de outras reflexões. Essa é a proposta. Vamos lá para um contexto que eu acho bem interessante. Assim que os jogadores dessa segunda temporada entram na realidade dos jogos e começam a questionar por que eles estão ali, a organização do Round 6 exibe um ranking dos participantes e esse ranking está organizado a partir das suas dívidas. Essa estratégia serve para lembrar a cada um o motivo de terem que arriscar suas vidas naquele jogo, manipulando a sua vulnerabilidade. E isso reforça tanto para os jogadores quanto para os espectadores o peso que aquela jornada representa para cada indivíduo e como todos, por conta disso, lutarão incessantemente e intensamente dentro desse ciclo naturalmente opressivo. Diferentemente do Ji-hoon, que já foi vencedor e poderia ter a sua vida resolvida, mas escolheu enfrentar e destruir aquela lógica, os novos participantes estão mergulhados no desespero causado por suas dívidas e na esperança que ganhar aquilo tudo vai resolver a sua vida como um todo. O Ji-hoon mostra que não é bem por aí. O trauma, né, o fardo de se carregar todas as mortes que ficam pelo caminho parece que é bem maior, né, bem mais impactante do que o dinheiro que se ganha. O início da temporada contrapõe o desespero dos endividados com o discurso difícil de aceitar de quem, como o Ji-hoon, não enxerga naquela loteria a solução para esses problemas. Ambos os sistemas, o do Round 6 e o das apostas online na vida real, se alimentam da desesperança e da vulnerabilidade. Por isso que é tão potente, por isso que é tão perfeito, aqui entre aspas, porque leva as pessoas a tomar medidas desesperadas a partir do que elas já são. Isso é ilustrado no jogo do Batatinha 1-2-3, nessa segunda temporada, em que um dos jogadores empurra os demais que tentavam permanecer imóveis, demonstrando como o desespero pode transformar comportamento em sobrevivência, nesse caso, em uma puta falta de sacanagem. Mas não é tão diferente da nossa realidade também. Um levantamento do Instituto Data Senado apontou que 42% dos brasileiros que realizaram apostas esportivas em setembro de 2024 tinham contas atrasadas há mais de 90 dias. Já uma pesquisa do Instituto Locomotiva revelou que 86% dos apostadores online no Brasil estão endividados e 64% possuem restrições de crédito como negativação no Serasa. Quanto mais endividado está o brasileiro, mais lucrativo é para as casas de aposta, é para os jogos online, é para os jogos estilo cassino, que estão, inclusive, dentro da maioria dos sites de aposta também. Isso também impacta negativamente, obviamente, né, dos influenciadores, porque eles atraem essas pessoas para dentro desse ciclo a partir de gatilhos muito bem postos. Os influenciadores exibem uma vida gloriosa, repleta de ganhos exorbitantes, com resultados extraordinários, porém manipulados. Não exibem sequer a opção do pão, apenas do bilhete de loteria, como se já tivesse sido até premiado. Olha, é muito fácil de ganhar, é só raspar esse bilhete aqui, só isso. E isso é uma isca perfeita para capturar os mais vulneráveis e iniciar constantemente o ciclo do Round 6 na nossa vida real.
Vamos analisar mais signos. O local onde o Round 6 acontece é isolado, afasta os participantes de qualquer contato com o mundo exterior. Ali as suas vidas giram exclusivamente em torno da sobrevivência, da próxima brincadeira, dos conchavos necessários e por aí vai. Todo o resto é deixado de lado. De forma metafórica, os jogadores de apostas também vivem isolados. Eu já participei de grupos de colegas que apostam com frequência e é impressionante como não há um outro tema na conversa. Não existe outro tema, não existe. Muitos deles tiram sua satisfação não mais do entretenimento em si, como por exemplo acompanhar um jogo de futebol, mas apenas se houver uma aposta envolvida. É uma imersão constante. Quanto mais pensam no jogo, maior a percepção de que há chances de ganhar. Quanto mais se relacionam com os melhores daquele universo, né, os influenciadores dentro desse mundo aí de influência, maior é o sentimento de que apostar é algo fácil e acessível e, portanto, ganhável, digamos assim. Pagam para participar de grupos de apostadores, alteram seus ciclos diários para se adequarem aos horários globais e jogos atraentes aí pelo mundo, mergulham cada vez mais nas possibilidades oferecidas pelo sistema e assim acabam se isolando de forma muito semelhante aos jogadores de Round 6. Um estudo publicado na Fate, que é a revista científica eletrônica de ciências aplicadas na tradução, um estudo que foi feito em outubro de 2024, aponta que o uso exagerado de plataformas de apostas online pode levar ao isolamento social e à diminuição do interesse em atividades familiares, sociais e escolares. Esse isolamento cresce gradativamente porque ativa o sistema de recompensa do cérebro, criando um ciclo vicioso de perdas, ganhos e novas tentativas de recuperar o dinheiro perdido, e ganhos e perdas e assim sucessivamente. O indivíduo, esse é o grande lance, fica preso a essa espiral raramente construtiva, digamos assim, que limita a realidade exclusiva do jogo, ou seja, as pessoas vivem para aquilo dali, porque se saírem daqui dali terão chance de ganhar, eliminar o que perderam, digamos assim, né? Recuperar o que perderam e assim sucessivamente. Outras áreas da vida tornam-se também menos interessantes porque não têm o mesmo efeito de dopamina do que as microapostas fornecem. Isso é explicado em um vídeo no canal Olá Ciência, que eu deixo aqui na descrição, aqui no link também no card, e ele aborda bem direitinho esse tema de uma maneira muito bem detalhada, não preciso repetir. O ponto central aqui é compreender como o uso excessivo leva a ainda mais uso excessivo em um movimento que parece impossível de ser interrompido. No Round 6, avançar nas fases significa mais imersão, mais dedicação e também menor percepção de alternativas de fuga. Tanto que a cada rodada os jogadores têm a opção de voltar para sair dali com o prêmio acumulado, mas optam por permanecer. Escolhem continuar presos naquela realidade até que todos sejam eliminados. A partir desse lance do ciclo sem fim, né, esse Rei Leão aqui, no qual as pessoas não conseguem escapar, não conseguem sair, não conseguem fugir pela tangente, Round 6 demonstra, por meio da estética da diversão, que essa dinâmica é muito mais complexa do que parece. Sempre que uma nova rodada de jogos começa, isso na série, uma trilha sonora pueril, né, um jovem, domina a cena. Porém, essa trilha, quase infantil, eu diria, traz também um tom triunfante, épico, vendendo a ideia de que há um sucesso possível naquela nova rodada que se inicia. No jogo das 6 pernas, em que os jogadores participam de vários mini-jogos, tudo começa de forma aparentemente divertida. Passar por cada etapa oferece uma sensação de micro-ganhos, justifica a promessa de grandes conquistas no futuro, promessas que, na maioria das vezes, jamais se concretizam. Conforme a eliminação ocorre, ou seja, os jogadores vão ficando aí pelo caminho com suas vidas, né? Os outros ficam mais nervosos, tanto com as perdas quanto com a necessidade de continuar todos presos aqui a esse ciclo. Só que vários continuam porque acham aquela brincadeira muito fácil. Portanto, não é que o sistema é feito para perder, são as pessoas que são burras o suficiente para não ganhar. Assim pensam os que conseguem conquistar, né? Os que conseguem fazer essas micro conquistas. Então eles olham para aqueles perdedores de maneira rala, excluem aquelas pessoas. Aqui, as pessoas que morrem no meio do jogo são vistas pelas outras como também
Que cara burro, não sabe jogar esse joguinho aqui. E isso acontece porque o jogo cria uma ilusão de progresso, levando os jogadores a racionalizar o sofrimento como algo necessário. Enquanto isso, os verdadeiros vencedores permanecem fora da arena, permanecem manipulando e lucrando com a esperança alheia, assim como as grandes empresas, os grandes influenciadores e grandes nomes aí que realmente se beneficiam dos sites de aposta. E há sempre a possibilidade de desistir. É importante entender isso, o Round 6 deixa bem claro. Sempre há a possibilidade de desistir a cada grande jogada, a cada grande aposta, a cada risco assumido. É uma escolha individual, mas que depende do coletivo. Mesmo que alguém decida parar com motivos sólidos para não continuar, o sistema permanece funcionando, sustentado pela validação da maioria que não consegue ou não quer se convencer do contrário. Em outras palavras, mesmo que eu ou você não divulguemos as bets, os sites de bets, ou decidamos apagar as nossas contas, a gente é apenas uma peça. E isso não faz nada ao sistema, muito menos não faz o sistema parar. A gente é como o Ji-Hoon, desesperado para que as pessoas não se movam no jogo da batatinha 1, 2, 3 e que levem aquilo dali muito a sério, para que as pessoas entendam o que realmente está em jogo ali. Só que ele fala isso gritando desesperado enquanto vê as pessoas se moverem de qualquer forma. A desistência, assim como no Round 6, tem um efeito contrário, porque cria a sensação de que as chances aumentam para quem vai ficando, para quem vai permanecendo. Cada pessoa eliminada do jogo reforça a percepção de que os que restam estão mais próximos do prêmio e assim não vale a pena também desistir. No quinto episódio, após uma brincadeira em que mais de 100 pessoas morreram, o apresentador anuncia o novo valor total do prêmio. E isso gera uma insatisfação entre alguns jogadores que consideram o montante pequeno demais diante do número de vidas perdidas. Aproveitando essa insatisfação, em seguida o jogo propõe uma votação. Quer continuar ou não continuar? A ideia de que a decisão é deles é vendida de forma persuasiva, reforçando a ilusão de escolha. Previsivelmente, eles voltam para continuar. E por que previsivelmente? Eu vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Ao longo da jornada, muitos jogadores mudam de opinião, porque eles ficam cada vez mais viciados nos jogos. Um dos participantes, descrito como adicto antes daquela vida ali, acumulou suas dívidas por conta desse comportamento com o jogo fora do Round 6. No início ele volta contra a continuidade, principalmente por pensar na vida da sua mãe que está com ele, porém nos primeiros ganhos ele começa a voltar para seguir jogando sem parar. O apresentador, que nesta temporada também está no jogo, chega a sugerir que o melhor seria desistir, mas ele faz isso sabendo que, no final das contas, as pessoas não voltarão por sair. Mas eu volto já para esse tema, tá? É interessante observar como as propagandas de apostas utilizam verbos de ação semelhantes aos discursos do Round 6. Frases como, é a sua escolha, a hora de parar, jogue com moderação ou jogue de forma responsável. Tudo isso passa uma falsa sensação de controle. Só que, para quem já está imerso ao sistema, completamente viciado na adrenalina e na promessa constante de uma reviravolta, essas mensagens são ilusórias. A realidade é que, assim como no jogo, as apostas visam atrair pessoas predispostas ao vício. E aquelas que estão fraquejando no processo se sentem motivadas porque as outras estão motivando aquele progresso constante, aquela predisposição ao vício continuar existindo. A cena dessa votação que eu falei é muito tensa. Interessante como no diálogo os jogadores estão com a luz tocando a cara deles. Uma luz bem vermelha, uma luz bem azul, enquanto eles discutem ali o continuar ou parar naquela realidade. Isso reflete os debates na vida real sobre as apostas, onde alguns defendem as bets por motivos pessoais, como o homem que afirma ter dívidas maiores do que os demais, enquanto outros pedem pelo fim delas, mas as suas vozes se perdem facilmente e ficam indiferentes ao sistema como um todo, que, como eu disse, continua cada vez mais imparável. O sistema é muito habilidoso em criar a ilusão de progresso. Em certos momentos parece que tudo vai dar certo, que as coisas estão melhorando, que o auge está próximo, o auge está bem ali. Mas então a realidade retorna, traz consigo a verdade que nada mudou. Esse fluxo constante de altos, baixos, que não leva a lugar nenhum, reforça a sensação de que o sistema que aprisiona os jogadores é inquebrável. Ele convence de que não há outro mundo possível além daquele labirinto, além daquelas escadas do
round 6. Observe como essa inércia desgasta o Ji-hoon, que em determinado momento simplesmente aceita tudo aquilo. Não tem mais forças para resistir, para argumentar, para lutar contra aquilo, como fazia lá no começo da temporada. Dia após dia, os jogadores seguem subindo e descendo as escadas, presos na esperança de uma resolução que jamais chega. Jamais. O dia termina em cansaço. E o próximo começa com os mesmos desafios, empurrando todos de volta ao mesmo ciclo de escadas, apostas e promessas vazias. As publicidades dessas plataformas prometem que, ao investir uma quantia inicial, o jogador poderá multiplicá-la rapidamente, criando uma ilusão de controle e sucesso nos primeiros momentos. Essa sensação de controle persiste mesmo quando as perdas começam a se acumular, já que o jogador acredita que, se funcionou antes, pode dar certo agora mais uma vez. A simplicidade da experiência é outra ferramenta poderosa. Além das apostas convencionais, as plataformas oferecem minigames com resultados imediatos e interfaces amigáveis, que lembram versões digitais dos caça-níqueis. Assim como nos desafios iniciais de Round 6, que parecem brincadeiras inocentes, como o jogo da batatinha 1, 2, 3, onde até um participante comenta: ah, é só isso então? Sem perceber os riscos ocultos, ele faz isso, né? As apostas iniciais frequentemente escondem condições como metas específicas que devem ser cumpridas para que os ganhos possam ser sacados, que é quando a coisa se complica. Assim como o Round 6, que ele mostra que você está participando naquele jogo com a sua própria vida, mas antes parece só uma bobagem. É só um joguinho, é só uma bobagenzinha. Exaustos ao final do dia lá no jogo, resta aos participantes confabular. Exaustos na vida real, muitos encontram no jogo a sua única conversa, sua única recompensa, que parece exigir menos esforço do que um dia de trabalho. Afinal, tudo está a apenas um clique de distância, e ali no Round 6, tudo está na próxima porta. A volta à realidade, tanto em Round 6 quanto aqui, não traz libertação. Se torna um motivo para continuar jogando. O jogo deixa de ser uma escolha e se transforma na única saída. Um caminho inevitável dentro de um labirinto que nunca teve saída desde o momento que você entrou. Você já foi capturado pelos gatilhos do jogo porque, na verdade, sempre foi um jogador perfeito para ele. Sempre. Não importa se o 001 fala que as pessoas devem desistir. Ele sabe que as pessoas não vão desistir, porque você foi escolhido para estar ali, porque é perfeito para aquele ambiente. O que começa com algo tão simples quanto virar o papel azul com o papel vermelho, rapidamente se transforma em uma bola de ferro amarrada ao seu pé. E ela vai ficando cada vez mais pesada. É isso, tá? Eu poderia passar horas falando sobre as semelhanças de Round 6 com esse nosso momento tão marcante aí pelas apostas, mas eu acho que já trouxe o suficiente, né, para ajudar na reflexão sobre esse viés. Agora eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso daqui. Comenta aqui embaixo, traga mais paralelos entre a série e a nossa realidade, e quero saber também como você enxerga essa discussão. Muito obrigado pela sua atenção, a gente se vê numa próxima oportunidade. Para isso, se inscreve no canal, deixa um like, forte abraço em vocês e tchau.